Muito boa tarde, pessoas lúcidas, pessoas de bem, de verdade. Uma pessoa me perguntou assim: o que é que o Bolsonaro fez que justifica a sua reeleição? Eu respondi: de útil nada, absolutamente nada. Aliás, o prefeito Eduardo Paes, lá do Rio, foi criticado por apoiar o Lula, né? Ele desafiou, ele lançou um desafio assim, disse ele: me mostre uma obra que o Bolsonaro fez aqui no Rio de Janeiro que eu mudo meu voto. De útil ele não fez absolutamente nada, absolutamente nada, porque até agora ele só prestou desserviços à nação. E ele também não podia fazer alguma coisa de útil para o país, porque ele é a personificação da inutilidade. Ele sempre foi. Ele sempre foi esse político medíocre. Sempre. Quem conhece a trajetória política dele sabe. Ele sempre foi esse sujeito raso, esse político medíocre. Ele, o que fez até agora aí foi... É fazer propaganda. Não, é fazer campanha desde que assumiu. Desde que assumiu. Desde que assumiu, ele vem fazendo campanha. É andando de moto para lá e para cá, andando de jet ski, falando e fazendo besteiras. Um dos maiores desserviços que ele prestou à nação foi na época da pandemia. Que ele conspirou a favor do vírus e contra a vacina o tempo todo. Fazendo propaganda de medicamentos que de nenhuma eficácia para combater a Covid. Rejeitou 75 milhões de doses de vacina da Pfizer. 75 milhões em agosto de 2020. Rejeitou. 75 milhões de doses de vacina da Pfizer em agosto. E quando comprou a vacina, comprou através de muita pressão e com atraso de 5 meses. 5. Sendo que as primeiras doses de vacina que chegaram ao Brasil foram compradas pelo João Dória, governador de São Paulo. Acho que isso aí ninguém contesta. Porque se dependesse dele, não tinha chegado uma dose de vacina sequer no Brasil. Não teria chegado. O que ele fez é incentivar aglomerações, andar sem máscara, mandar todo mundo para a rua. Vamos trabalhar, a economia não pode parar. Gente, em época de pandemia, o procedimento padrão de todos os países é o isolamento social. Numa pandemia que está morrendo gente aos montões, você não pode incentivar as pessoas a se aglomerarem, sair para as ruas. Isso é irresponsabilidade. Isso é coisa de canalhas. E o Brasil teve esse número absurdo de 700 milhões de mortes. Isso aí tem que ser computado na conta dele. Ele foi o principal, o maior responsável por isso. E só não teve mais porque o STF teve o bom senso de conceder a competência compartilhada a outros entes políticos para trabalhar no combate a essa pandemia. Porque senão... Se dependesse desse energúmeno que está desgovernando o país, nós teríamos uns 2 milhões de mortos pela Covid. Isso é um fato. Ele é completamente inútil. Outra coisa que ele gosta de fazer é de usurpar obras dos outros. Os apoiadores dele falam que Bolsonaro levou água para o Nordeste. Levou coisa nenhuma. Esse cara nem gosta de nordestino. Nem gosta. Essa obra de transposição do Rio São Francisco começou em 2006. E em 2017, segundo a CGU, essa obra já estava com 97,5% construída. 97,5% construída em 2017.
E os governos do PT só não concluíram essa obra porque passaram aquela rasteira na Dilma. Em 2017, o mandato dela terminaria em 2018, ela teria concluído essa obra. Esse energúmeno, esse inútil que está desgovernando o país, ele vai lá para o Nordeste só cortar fita e abrir comporta. As únicas coisas que esse cara faz, além de campanha, desde que assumiu, é mentir, falar besteira, falar e fazer besteira, decretar sigilos espúrios para esconder seus crimes, afastar delegados federais para não ser investigado. Já são mais de 20. Lembra do Alexandre Padilha, aquele delegado, aquele superintendente da Polícia Federal lá em Amazonas, que denunciou o ministro dele, aquele Ricardo Salles, por envolvimento no desmatamento e tráfico internacional de madeira? Pois foi tirado. Foi afastado da superintendência da Polícia Federal lá em Manaus e foi mandado aqui para o Sudeste. Nem sei se ele está vivo ainda. Esse mesmo Ricardo Salles, que o delegado Alexandre Padilha acusou de estar envolvido no desmatamento e tráfico internacional de madeira, esse mesmo delegado, os paulistas acharam por bem presentear ele com um foro privilegiado, elegendo ele deputado federal. Portanto, votar em Bolsonaro é votar na inutilidade, na inoperância, é votar no falso moralismo, na hipocrisia, entendeu? É votar no pseudo honesto, tá? Porque de honesto ele não tem nada. Ainda tem tem pessoas que se acham inteligentes porque vota nesse cara. Tem pessoas que se acham inteligentes. Porque eu voto no mito, eu voto no 22. Ainda se acham inteligentes. Fazer o quê? E o outro lá, né? E o outro carioca oportunista lá que veio conhecer São Paulo esse ano, o tal de Tarcísio de Freitas, tá aí, ó, na frente das pesquisas aí, ó. Eu acho engraçado que antigamente paulista não gostava de carioca. E parece que hoje ama de paixão, né? Porque estão até querendo eleger um para governador de São Paulo. Um inútil. O inútil outro inútil. O que é que fez quando foi ministro do planejamento? Acho que o que fez foi fazer pontes que caiu lá esses dias aí. Ó. O cara saiu lá do Rio de Janeiro, veio conhecer São Paulo esse ano e precisava estabelecer um domicílio eleitoral aqui, porque não tinha, porque ele não conhecia São Paulo. Aí foi lá em São José dos Campos, lá e forjou o endereço para ter o seu domicílio eleitoral aqui em São Paulo. O problema aqui em São Paulo de eleger essas tranqueiras é esse conservadorismo tacanha e idiota do interior de São Paulo. Portanto, reeleger Bolsonaro é votar na inutilidade, na hipocrisia, no falso moralismo, na inoperância, na pseudo-honestidade, que de honesto ele não tem nada. O orçamento secreto, ele é o pai do orçamento secreto. Ele quer tirar o corpo fora? Não, mas ele é o pai do orçamento secreto. E falar em orçamento secreto, minha gente, o mensalão, grava aí, o mensalão perto do orçamento secreto é apenas uma ação entre coleguinhas do curso primário. Tá? Olha, não esquece, né? A senha para desbloquear os sigilos de 100 anos é 13, viu? 13.
Até domingo. Ele chegou por Roberto Jefferson e debochou dos colegas feridos. Disse que